E aí, galera, tudo tranquilo, tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Chunai. Moçada, eu vou falar para você nesse vídeo sobre potenciais padrão e também sobre espontaneidade. Bora lá? Se não estiver inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe com quem você puder. No final, se você gostar do vídeo, se você entender, dê o seu like. Um molde like é suficiente. Tá bom assim? Bora lá? Então é o seguinte, o primeiro conceito desse vídeo é o conceito de potencial padrão de redução. O que é isso? Esse potencial padrão de redução é um número. Tá, mas esse número indica o quê? Indica qual é a tendência de uma semi-reação de redução acontecer. Beleza? E para você medir essa tendência, primeiramente você adota um padrão. Por convenção, o padrão que a gente usa é o hidrogênio H+. Essa reaçãozinha que você está vendo aqui, ou melhor, essa semi-reação que você está vendo aqui, representa a redução do H+. Entendeu? Ah, por que vale zero? Não, não é que ele não tem tendência de reduzir, não é isso. Mas você adota o H+ como padrão para poder medir os outros daí. Então, o padrão que a gente utiliza na eletroquímica é o H+. Então, por convenção, o potencial padrão de redução do H+ é de 0 volts. Esse potencial é medido em volts normalmente, beleza? Nas provas de vestibulares, provas de avaliação seriada, processos seriados, provas do Enem, normalmente aparece potencial de redução. Existe o de oxidação também, que é só você inverter a equação e trocar o sinal. Mas normalmente é o de redução que aparece. E por convenção, potencial de redução do H+ é 0 volts. Beleza. Agora eu quero que você olhe para a tabela. Uma tabela já está em ordem crescente, percebeu? Magnésio, por exemplo, a semi-reação de redução dele pode ser representada assim: magnésio 2+, ganha 2 elétrons, recebe 2 elétrons. Lembra do porre, do vídeo anterior? Quem perde elétrons oxida, quem recebe reduz. Então, magnésio 2+ está recebendo 2 elétrons e convertendo-se no magnésio metálico. Se você não se lembrava, o NOx aqui é 0. Perceba que de +2 ou 2+ está caindo para 0. Isso realmente é um processo de redução. Tá, mas qual a tendência dessa semi-reação acontecer? Menos 2,38 volts. Quer dizer que não acontece? Não, não é exatamente isso. Quer dizer que, se é negativo, a tendência dele sofrer redução é menor do que a do próprio hidrogênio, que é o nosso padrão. Entendeu o que eu falei? Por que menos 2,38? Porque a tendência é 2,38 volts abaixo da tendência do H+. Quando você olha para o zinco, mesma coisa. Qual que é a tendência do zinco sofrer redução? Bom, vamos olhar para a semi-reação primeiro. O zinco 2+, quando recebe 2 elétrons, se transforma no zinco 0, elementar, metálico. Opa, perceba que isso realmente é uma redução. E qual que é a tendência? Um pouquinho maior que a do magnésio, percebeu? Foi para menos 0,76, mas continua negativo. O que significa isso? Que a tendência do zinco 2+, sofrer redução ainda é menor do que o nosso padrão. Quem que é o nosso padrão? H+. Beleza? Vamos olhar para o último dessa tabela. Quem que é o último? A prata mais. A prata mais, prata iônica, quando recebe um elétron, se transforma em prata metálica, prata elementar, NOx 0. Isso também é uma redução do cátion prata. Qual que é a tendência? Mais 0,80. Peraí, se é positivo, quer dizer que a tendência da prata mais se reduzir é maior, é mais intensa, do que a do próprio H+, que é o seu padrão. Entendeu? Então, os que têm valores negativos nessa tabela, eles têm uma tendência de redução menor do que a do próprio H+. Os que têm valores positivos na tabela gostam mais de sofrer redução do que o próprio H+, que é o seu padrão. Ficou claro? Você vai ter que decorar algum valor? Nunca. Isso sempre vai ser dado. Beleza? Então, nas provas de vestibulares, Enem e outras provas, o que aparece para você como dicas normalmente é o potencial padrão de redução. Só para você entender, para ficar completa essa ideia, se fosse potencial de oxidação, você inverteria as equações, quer dizer, os elétrons estariam do lado direito da flecha e os valores você trocaria o sinal. Pronto, acabou. O que se pede às vezes numa prova quando ele te dá uma tabela dessa? Uma pergunta clássica em provas. Quem é melhor agente oxidante? O que é isso? Agente oxidante que você viu no vídeo anterior dessa série de eletroquímica. Agente oxidante é quem provoca a oxidação nos outros. Ele próprio sofre redução. E se você olhar para a tabela, o cara que está mais afim de sofrer redução é a prata mais. Faz sentido? Está lá embaixo, eu coloquei em ordem crescente, Quem tem a maior tendência de redução nessa tabela que o Wanderson te deu? AG+. Então, AG+, está doido de vontade de sofrer redução, portanto, ele é um bom agente oxidante. Então, melhor agente oxidante, prata mais. Não é prata 0, é prata iônica mais. Beleza? Agora tem uma pegadinha na próxima pergunta. Quem é o melhor agente redutor? Muita gente pensaria assim: Wanderson, se a prata mais
é o melhor agente oxidante. Então, pela lógica, o magnésio 2+ deveria ser o melhor agente redutor. Não. Mas como não? O magnésio tem o menor valor? Cuidado. Melhor agente redutor é aquele cara que reduz os outros, mas ele próprio sofre oxidação. Faz sentido? E se você olhar para a semi-reação que apareceu aqui, o magnésio 2+ não está sofrendo oxidação para virar Mg0. Isso não é oxidação. Oxidação seria o contrário. Você concorda comigo? Oxidação é o magnésio 0 se converter em magnésio 2+. Tá claro isso? Então, se eu pergunto, quem é o melhor agente redutor? Lógico que ele está lá na primeira equaçãozinha. É a do magnésio, mas não é o magnésio 2+. Melhor agente redutor é o cara que está a fim de sofrer oxidação. E quem vai sofrer oxidação é quem? O magnésio 0, que vai se oxidar para magnésio 2+. Então é só olhar meio na diagonal da tabela, professor. Faz sentido isso. Percebe que o melhor agente oxidante é a prata mais. E o melhor agente redutor não é o magnésio 2+, é o magnésio 0. Magnésio metálico ou magnésio elementar. Ficou claro? Tranquilo. O que mais nós vamos ver nesse vídeo? Você vai ver agora como é que você escreve, como é que você analisa a espontaneidade de um processo. Dá para você prever se um processo é ou não é espontâneo e também escrever a equação de um processo espontâneo. Bora lá? Bom, a tabela é a mesma, eu só simplifiquei, tá? Mas a ideia é a mesma, são os mesmos potenciais de redução. Por que essa bolinha E0 RED? Que é isso? RED de redução, o zerinho é para falar de padrão, potencial padrão de redução que você acha no Google para cada elemento que você quiser, tá bom? Eu vou te dar duas equações agora, para você me dizer, para você pensar junto comigo se o processo é ou não é espontâneo. Bora lá? Olha isso e olha essa. Tranquilo? Nós vamos discutir agora se essas reações acontecem na prática ou não. Olha que bacana. Então vamos para a primeira. O que está acontecendo, por exemplo, com o zinco, Wanderson? O zinco 0, ele está subindo para zinco 2+. Isso é uma oxidação. Ok? E o que está acontecendo com o cobre 2+? Bom, o cobre 2+ está diminuindo, reduzindo para cobre 0. Então, mas como é que eu vou saber se isso é espontâneo ou não? Analisando a tabela. Então vamos lá. Olha para as duas linhas que tem zinco e cobre. Cadê a linha do zinco? Está aqui. E a linha do cobre está aqui embaixo. Olha só para essas duas, né? Que é o que te interessa. São as linhas que te interessam. Bom, quando você olha para essas duas, o que você percebe? Qual que é a tendência do elemento zinco 2+ se reduzir? Menos 0,76. E do cobre? Mais 0,34. O que isso significa? Que o cobre 2+ está muito mais afim de reduzir do que o próprio zinco 2+. Então, sabe o que vai acontecer aqui espontaneamente? O cobre 2+ realmente vai reduzir, vai ganhar 2 elétrons, só que daí sabe o que ele vai provocar? Vai provocar o fenômeno contrário no zinco. Então, o cobre 2+ realmente vai reduzir, conforme a flecha indica, mas ele vai provocar esse fenômeno aqui com o zinco. Ele vai fazer com que o zinco 0 se torne zinco 2+. Para o cobre se reduzir, tem que ganhar elétron de alguém, certo? Vai tomar de quem? Do zinco. Ele vai fazer o zinco, que era 0, se oxidar para zinco 2+, entendeu? Vai capturar os 2 elétrons do zinco e ele próprio vai se reduzir. Então, olha só para as duas linhas que eu pintei de amarelo. Cobre 2+ realmente vai reduzir, só que ele vai provocar no zinco o efeito contrário, vai fazer o zinco se oxidar. Entendeu? E o que você está vendo nessa equação que eu coloquei como exemplo aqui? Eu estou vendo exatamente isso. O zinco se oxidando e o cobre se reduzindo. Portanto, essa primeira equação que você tem aí na sua tela é realmente um processo espontâneo. Então, analisando essa tabelinha de potenciais, você consegue prever se um processo é ou não é espontâneo. Beleza? Tranquilo? Para não confundir muito, eu vou arrancar o excesso de rabiscos aqui para a gente analisar a segunda equaçãozinha que eu te dei agora. Vamos lá? A segunda equação, o que você tem aí? Bom, vamos pensar. Tem o chumbo 0 se oxidando para chumbo 2+. E você tem ao mesmo tempo magnésio 2+ reduzindo-se para magnésio 0. Então você tem chumbo oxidando, magnésio reduzindo. Será que isso acontece, Wanderson? Onde que você vai olhar? Vai olhar para as duas linhas, para as duas semi-reações que contêm esses elementos. Bom, cadê a linha do magnésio? É a primeira. Cadê a linha do chumbo? Está aqui. Analise essas duas linhas somente. Vamos lá? Quem é o cara que está mais afim de sofrer o processo de redução? Lembra que a tabela é de potencial de redução. Bom, chumbo é menos 0,13, magnésio é menos 2,38. Quem que ganha? Quem tem maior valor? A menos 0,13 é maior do que menos 2,38. Conclusão, o chumbo realmente vai se reduzir, certo? Mas o que ele vai provocar no magnésio? O contrário.
Então, a equação do magnésio, pela lógica, ela vai acontecer ao contrário. O chumbo vai se reduzir para o magnésio oxidar. Isso é o processo espontâneo. Chumbo se reduzindo para o magnésio se oxidar. Agora, quando você olha para essa segunda equação, que é o que está acontecendo, o chumbo está reduzindo para o magnésio oxidar? Não, está ao contrário. Está o chumbo oxidando para o magnésio se reduzir. Ou seja, esse processo que você está vendo, esse segundo aqui, ele não acontece na prática. É um processo não espontâneo. O que seria espontâneo? O chumbo se reduzir para o magnésio se oxidar. Pegou? Classificação do processo não espontâneo. Beleza? Só uma curiosidade, você vai ver isso inclusive no próximo vídeo dessa série de eletroquímica do canal Química Tonight. Quando um processo é espontâneo, você consegue aproveitá-lo para gerar uma pilha, para construir uma pilha, uma bateria que seja. Tudo bem? Beleza? E para a gente fechar, nós vamos agora escrever um fenômeno espontâneo a partir da tabelinha. Quer ver que bonitinho? Olha lá. Espontaneidade, normal, você já sabe o que significa isso. A espontaneidade tem a ver com o fenômeno acontecer naturalmente. Eu tirei dois valores retirados daquela tabela. Eu te dei potencial de redução do cobre e eu te dei também o potencial de redução do zinco. Pronto. Tem como acontecer duas reduções ao mesmo tempo? Não, não tem como. Tem que ter alguém se reduzindo, mas tem que ter alguém se oxidando. Perceba que as duas semi-reações que apareceram para você nessa tela são de redução. Então, como é que você sabe disso? Não está escrito redução, professor? Mas é que você tem elétrons do lado esquerdo nas duas. Quando os elétrons estão do lado esquerdo, é porque o fenômeno é de redução. Tem como acontecer duas reduções ao mesmo tempo? Não. Uma delas vai ser ao contrário. Como é que você faz então? Vamos pensar. Entre o cobre 2+, e o zinco 2+, quem está mais afim de sofrer redução? O cobre, o valor dele é maior. A tendência é maior. Então a tendência normal é o cobre 2+ se converter em cobre 0. Mas e o zinco? Vai acontecer o contrário. O zinco 0 é que vai virar zinco 2+. Então para você escrever a equação do processo espontâneo, teria que fazer o quê? Copiar, manter a equação, a semi-reação do cobre e inverter a do zinco. Então ficaria mais ou menos assim. Cobre 2+, mais 2 elétrons, produzindo cobre 0. Não mudou nada. A do zinco você vai ter que escrever ao contrário. Zinco 0, perdendo 2 elétrons e transformando-se em zinco 2+. Wanderson, se o número de elétrons não for igual nas duas, você precisa balancear. Uma hipótese, se a de cima fosse um elétron só, uma hipótese, e a de baixo fosse 2, você teria que dobrar a primeira equação. Os números de elétrons têm que ser iguais nas duas. Sempre. Você precisa fazer ser igual. Por quê? Porque os elétrons perdidos por quem oxida têm que ser os mesmos elétrons recebidos por quem reduz. Nesse caso, nas duas semi-reações, os números de elétrons são os mesmos. Beleza? O que você vai fazer agora aqui? Você consegue somar essas duas e obter a equação global do processo espontâneo. Então faz um risco. Você já deve ter aprendido a cortar quem é igual. Cortei. O que sobrou como reação global para a gente? Zinco 0, que reage com cobre 2+, produzindo zinco 2+, mais cobre 0. Resumidamente, você está vendo o que aqui? Deixa eu trocar de cor. Você está vendo zinco 0 se oxidando e você está vendo o cobre 2+ se reduzindo. Esse é o processo espontâneo. Quando a reação inversa, ela não seria espontânea. O espontâneo é o zinco se oxidar para o cobre se reduzir, e não o contrário. Então, essa reação que apareceu embaixo do risco aí, essa última reação global, ela é espontânea de verdade? Ela acontece sozinha no laboratório? Acontece. E só para ilustrar isso, é uma experiência que de repente você até já viu, é bem clássica essa. Você coloca uma barrinha, né, de zinco metálico mergulhada numa solução de sulfato de cobre. Só para deixar bem claro, o cobre que está dentro dessa solução é um cobre que inclusive dá a coloração azul para ela, que é o cobre mais 2. E o zinco que está nessa barrinha é o zinco 0. Perceba que do começo para o final, analisa tipo antes e depois, tá? Perceba que do começo para o final está tendo uma diferença visual, não tá? O que está acontecendo com a solução azul que tinha cobre 2+? Está ficando mais fraca a coloração. Por quê? Porque está perdendo o cobre 2+. Faz sentido? Por que está perdendo o cobre 2+? Porque o cobre 2+ está se convertendo em cobre 0. Mas cadê esse cobre 0, cobre metálico? É o que está grudando por cima da lâmina de zinco. Ele está eletrodepositando sobre a lâmina de zinco. Beleza? Isso já é uma pilha? Não. Isso é apenas a evidência de um processo espontâneo. Para você fazer isso virar uma pilha, o que é possível, tem todo um aparato, tem todo um esqueminha de você montar para que aproveite esse processo espontâneo para gerar eletricidade. Mas isso ainda não é uma pilha. Isso aqui é apenas um esqueminha, né,
um jeitinho fácil de você enxergar em laboratório um processo espontâneo. Mas dá para aproveitar um processo desse para você construir uma pilha, e você vai assistir isso no próximo vídeo dessa série eletroquímica. Beleza, galera? Espero muito que vocês tenham entendido. Não esqueça de um molde like. O meio molde já tá bom, tá? Não esqueçam de o seu like. E bora lá, um abraço, até o próximo vídeo. Fui!